estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir que você se sente, por favor, e que pegue a sua Bíblia e abra. Nós vamos ler 3 referências. Vamos começar com Mateus. Mateus 21, 28 a 32. Vamos lá. Mateus 21, 28 a 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha? E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ok. Quando Jesus falou essa parábola, se você buscar um pouquinho antes, você vai ver que ele foi questionado por algumas autoridades. Alguns líderes religiosos, pessoas que teoricamente conheciam Deus, pessoas que haviam nascido num berço com ensinamentos sobre a fé a respeito de Deus, pessoas que passaram pelos rituais da religião, que cumpriam com todos eles, e que, na verdade, não conheciam a Deus. Teoricamente, sim, porque praticavam tantos rituais religiosos, e isso, então, fazia com que eles acreditassem que eles conheciam a Deus e que podiam ensinar sobre Deus. Que é o que acontece com muita gente. Teoricamente, por se praticar tantas coisas a respeito da religião, tantos rituais religiosos, até porque já por ter feito parte de igrejas, ter a Bíblia, até ter feito a obra, a pessoa, bom, eu conheço Deus. Mas a verdade é que muitas pessoas que acham que conhecem Deus estão se enganando. Elas conhecem coisas sobre Deus, mas elas não tiveram um encontro com o verdadeiro Deus. Porque se uma pessoa não é capaz de obedecer aquilo que a palavra orienta, direciona, ela não pode dizer que ela teve um encontro com Deus. Não é porque você pratica alguns rituais que podem dar a ideia de espiritualidade que você teve um encontro com Deus. A verdade é que você mostra o seu encontro com Deus no dia a dia, nas mínimas coisas. Quando há temor, desde a hora que você se levanta, até a hora que você vai deitar. Pessoas que realmente conhecem a Deus, que tiveram um encontro com Deus, não são aquelas
que estão há muitos anos e até sabem a Bíblia ou versículos vários de cor, e fazem tantas coisas que denotam espiritualidade. Mas aquelas pessoas que temem a Deus e obedecem a Ele nas mínimas coisas, quando ela se levanta, que ela já se depara com várias situações, ela se lembra do que diz a palavra, e ela faz o que diz a palavra. Muitos podem levantar de mau humor, e a Bíblia condena o mau humor. Está escrito isso. Então você já se lembra do que diz a Bíblia. Ei, esse espírito não provém de Deus, não posso ceder a ele. Alguém não fez algo que você esperava que tivesse feito. Qual é a reação normalmente? O ímpeto é de ira, é de estresse, é de explosão. E você se lembra do que diz a Bíblia: não deis lugar ao diabo, não deis lugar à ira. Você lembra que dos frutos uma das virtudes do fruto do Espírito é a mansidão. E aí então você puxa o freio, você breca, você obedece. Às vezes as pessoas não prestam atenção onde elas estão errando e onde o diabo está entrando. Às vezes queremos ignorar aquelas coisas que chamamos de insignificantes e que tem uma justificativa para isso. Eu tenho razão de estar assim. Às vezes nós temos toda a razão, mas nós perdemos a razão diante de Deus quando nós agimos contrário ao que Ele nos mandou fazer. Tem uma passagem na Bíblia que o Senhor diz assim: sofro dano. Porque às vezes nós não queremos. Às vezes nós queremos reagir na carne e deixar claro que nós não concordamos com aquilo que foi feito foi errado, que bem que você podia ter feito diferente, ter me ajudado. E o Senhor vem e diz assim: ó, deixa isso quieto, isso não vai te ajudar. Tem coisas que você quer mudar em alguém que só o Espírito vai mudar. E que no máximo que você vai conseguir uma bela de uma confusão e o capeta entrar e roubar coisas importantes da tua vida por causa daquela brecha. Você não vai conseguir vitória, você não vai mudar aquela pessoa, você não vai ficar melhor, e pelo contrário, você vai ficar pior, porque de repente o capeta entra e aquilo que estava caminhando bem, com aquela brecha, você se mete num problema, você é roubado em algo. Então o Senhor estava falando para aquele pessoal que se eles se achavam tão entendidos e cheios de, estavam mostrando uma autoconfiança de que realmente eles eram de Deus. E o Senhor contou essa parábola. Ó, tinha um pai, tinha 2 filhos. Para um ele disse assim, ó, vai trabalhar para mim lá na lavoura. Aí ele disse assim, havia um homem que tinha 2 filhos chegando, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. De imediato, às vezes Deus nos pede algo para fazer, você pode parar e dizer assim: ah não, isso é muito difícil. Ah não, Deus não vai dar não. Mas aí você está na carne quando disse isso. Aí você entra no Espírito, ou seja, você dá lugar ao entendimento de Deus, sacrifica a carne e diz: não, eu vou fazer. O outro, foi exatamente isso que esse fez. O outro, já de cara, disse: não, eu vou fazer. Saiu dali e não fez. Quando ele
ele disse que ia fazer, só falou da boca para fora. Que é o que muita gente faz. Ele diz várias vezes, agora eu vou mudar. Agora minha vida vai mudar. A partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu vou fazer diferente. A partir de hoje meu comportamento vai ser diferente. A partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Ele fala na hora da reunião, do culto, vem uma palavra que toca e tal. Então ele faz N promessas. Quando ele sai ali, às vezes o diabo já trabalha na saída. Para provocá-lo. E ele, ao invés de vigiar e ter um procedimento diferente, e já mostrar, não, eu entendi, essa é a minha chance de mostrar que eu mudei. Ali ele já fracassa. O diabo já quebra as pernas dele. Porque ele tem a oportunidade de mostrar que ele entendeu. Mas muitas vezes ele reage com a mesma ira, com o mesmo estresse, com a mesma impaciência. E aí, não adianta a gente querer esconder atrás de desculpas. Eu vou falar por mim. Muitas vezes eu quis justificar várias situações do meu temperamento a Deus, como que tinha que ser aceito, porque entendido, porque tantas responsabilidades, tantos compromissos, tanta coisa para fazer, e tantas coisas para enfrentar, e um que não fez isso, outro que não fez aquilo, então é justificável. Mas Deus vai chegando e vai te mostrando, não é justificável. Não é justificável. Você pode até querer justificar, apresentar suas justificativas. Talvez, ou em muitas vezes, até nós temos razão em tudo aquilo. Mas, como eu disse, perdemos a razão quando nós não fazemos aquilo que a Bíblia nos mandou fazer e não reagimos como a palavra de Deus nos mandou reagir. Então, algumas pessoas são mais pacientes, outras são mais intolerantes, umas são mais ativas, outras mais passivas, e todas elas terão seus desafios, porque o ativo demais pode errar por ser demais, o passivo por ser devagar demais. Aí Deus vai trabalhar com cada um. E não adianta a gente querer, por exemplo, um ativo, uma pessoa mais ativa, querer fazer com que um sossegadão, um passivão, um acomodadão, mude só porque você está aos berros com ele. Se não houver um entendimento da palavra por parte daquela pessoa, para que ela comece a tomar mais atitude na vida, não vai acontecer nada. E se você também não tiver um entendimento, que na força do teu braço você não vai conseguir isso, você vai ficar aí nessa luta, e desgastando e morrendo aos poucos, vai perder muito tempo da sua vida, vai andar em círculos, possivelmente vai perder vitórias, possivelmente vai se desfocar de coisas importantes, tentando mudar alguém que só Deus pode mudar. Quantas pessoas que eu encontro no meu caminho, que estão deixando de viver a vida em função de não sei quem, para mudar não sei quem, quando poderiam estar fazendo tantas coisas, cuidando delas, da mente, do corpo, do espírito, realizando sonhos, voltando a estudar, fazendo um curso importante, se dedicando a Deus, vindo para a igreja realizar a obra, sabe, ativas em coisas que realmente são importantes, enquanto elas estão vivendo a vida delas, e buscando a Deus, e realizando para Deus. O que Deus está fazendo se elas estiverem buscando? O que Deus estará fazendo enquanto elas buscam? Estará trabalhando na vida daquela pessoa. Mas alguns realmente pararam a vida. Quantos que pararam? Achando que vivendo em função do marido, em função da mulher, em função dos filhos, em função de não sei quem, para mudar aquelas pessoas.
vão mudar. Eu vou mudar tudo isso aqui. Uma hora eu vou mudar. Nem que seja aos gritos e atacando e fazendo. Eu vou mudar, você não vai mudar. Você vai pegar mais problemas para você. Você vai causar um transtorno na sua casa, no seu trabalho. Não sei onde. Você vai piorar a sua vida. Você não vai ficar melhor, você vai afastar o Espírito Santo de você. Então, quando eu mostro aqui para você o que é obedecer a Deus, muitas vezes as pessoas não captam, não buscam entender o que significa essa obediência. É quando Deus está falando para você, não fala isso. Você sente lá dentro no teu espírito, que não é para você falar aquilo. E, no entanto, você fala. Não faz isso. Quantas vezes o Espírito Santo fala com a pessoa, dirige, não vai, fica quieto, não vai fazer isso. A pessoa teimosa vai lá e faz. Quebra a cara. Então, tinha 2 filhos. E o Senhor estava falando para religiosos, para pessoas que teoricamente tinham Deus, inclusive ensinavam como Deus, eram autoridades. Mas que o Senhor deixou bem claro que eles até falavam que criam, que faziam, mas eles não faziam não. E esse é um grande perigo, inclusive, de gente que está há muito tempo no Evangelho, elas vão se perdendo. Tem muita gente que ao invés de elas crescerem em Deus, elas vão se perdendo de Deus. Elas vão amornando, elas vão perdendo o primeiro amor. E aí o Senhor falou, sabe o que tem acontecido? Os publicanos que vocês criticam tanto, que são os cobradores de impostos, as prostitutas que vocês enojam, essas ouviram João, esses têm mudado, e nem vocês vendo tudo isso, vocês estão crendo e estão mudando. Então, todo dia chega pessoas que estão crendo, estão decididas a mudar, estão mudando o comportamento, começam a vencer, e alguns que já estão há muito tempo vão se perdendo e começam a perder. Quem é que agradou o Pai? Foi o que fez, não o que falou que ia e não fez. Vamos para Lucas. Diga comigo, obedecer a palavra é o alicerce da vida do cristão. Lucas 6, 46 a 49. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Já começa assim. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Porque é isso que acontece com muita gente. Ele diz Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor manda. Ele não faz. Ele não obedece a Deus. Senhor, Senhor. O Senhor Jesus, o Senhor é meu Deus, o Senhor é isso. Mas a pessoa não faz o que o Senhor manda ela fazer. Não faz. A Bíblia não diz sim, sim, não, não. Diz sim, não, não. É sim, é sim, é não, é não. Tem gente que não faz assim. Tem gente que ele está sempre ou tirando ou acrescentando. Muitas pessoas ainda não pararam de mentir. Tem gente que vive uma vida hipócrita, uma fé hipócrita. Não parou de mentir, simplesmente não para de mentir. Continua mentindo. Mente. Simplesmente mente. Mente. Mente por covardia. Mente porque realmente falta caráter. Mente porque já adquiriu o hábito de mentir. Não sabe falar sem colocar alguma coisa. Não sabe viver às claras. Vive com alguma coisa a mais. Senhor, Senhor. Mas não faz o que eu digo, ó.
que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, foi lá no fundo, e colocou os alicerces na rocha. Cavou tão fundo que desceu até a rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Uma pessoa que só o que ela faz na vida é praticar uma religião, viver à base de emoção, cumprir com algumas obrigações religiosas, ela vive se enganando. Quantas pessoas que a casa dela espiritual foi construída no chão. É por isso que vive desabando. É por isso que as coisas vivem dando erradas. E o que significa uma pessoa construir no chão? É aquela que ouve, mas nunca pratica. Agora, o que ouve e pratica é aquele que cavou tão fundo que fez o alicerce na rocha. A rocha nós sabemos que é Jesus Cristo. Então você falar Senhor, Senhor é uma coisa. Mas você viver para obedecer o que Ele diz é outra coisa. E quando você não pratica o que você está ouvindo, significa que a tua casa está sendo construída no chão. Significa que ela não vai sobreviver. Eu fico olhando ao longo da caminhada, da nossa caminhada com Deus, a vida daqueles que cavam fundo e faz um bom alicerce. Às vezes vem tempestades, uma doença incurável, um problema cai lá. A coisa vem que vem tinindo. Mas não derruba aquela pessoa. Logo ela vence. Você olha para ela, ela está melhor, a vida dela está melhor. Ela está mais crescida, as conquistas são maiores. E tudo nela está melhor. A aparência dela está melhor, tudo é melhor. Por quê? Porque tem alicerce. Não vai cair, não há como derrubar. Foi feito aquele alicerce, cavou tão fundo que foi parar na rocha. Então construiu o alicerce na rocha. Então o que acontece? A pessoa entrou numa luta, mas ela é praticante da palavra. Ela tem alicerce. O alicerce do cristão é obedecer a palavra. É obedecer em tudo. Quando você está cansado de fazer o bem, o que a Bíblia diz? Não vos canseis de fazer o bem. Às vezes a gente não quer ouvir isso. Porque há momentos que parece que não sei quem não merece mais, não sei o quê. Mas a Bíblia vem e diz assim, ó, não vos canseis de fazer o bem. Ou seja, continue fazendo o bem, continue fazendo o que é certo. Independente de ter vontade, independente de parecer bom ou não, ou que é justo ou não é justo, faça o que é certo, faça o bem. É difícil obedecer essa palavra. Sinceramente, ela é muito difícil. Porque há momentos da vida que parece que não tem mais sentido você continuar fazendo aquilo. E aí você diz, Deus, e aí? Não vos canseis de fazer o bem. Às vezes tudo que você quer ouvir, tudo, menos isso.
Você quer uma margem para agir diferente. Então, obedecer a palavra é nas mínimas coisas. E que muitos vão deixando passar. E vão se perdendo e sendo roubados. Assim. O diabo rouba. Tem roubado muita gente em função disso. Às vezes a gente, quem quer, quando alguém te feriu, você quer perdoar? Você não, sinceramente, quando alguém diz assim, não, para mim não é difícil perdoar. Olha, eu não sei se essa pessoa foi agraciada, ou se ela não está sendo sincera, ou se ela não tem noção do que ela está falando. Na minha visão, perdoar, não estou falando perdoar coisinha, não, estou falando, às vezes há coisas que são muito graves, há traições, há situações assim, a quebra de confiança, por exemplo. Isso é uma coisa muito grave. E a Bíblia sempre está te ensinando o quê? Perdoe. Aí vai dizer, meu Deus, isso é um desafio. Eu digo que é um desafio. Mas aí, quando você vence o seu eu, o seu orgulho, tudo aquilo que está dentro de você, e faz o que a Bíblia mandou você fazer, a palavra de Deus. Então, você está construindo a sua casa na rocha. Quando você está negociando algo, e às vezes se você burlasse algo, se você mentisse numa coisa, puxa, seria tão mais fácil, parece que isso aqui, puxa, Deus vai me entender. Não, Ele não vai entender. Puxa, mas se eu falar isso aqui, pode ser que eu perca esse negócio. Aí é nessa hora que você é confrontado mesmo, a palavra de Deus. Fale a verdade. Custe o que custar, aconteça o que for, ainda que você perca algo. Inicialmente, fale a verdade. Então você está entendendo o que significa obedecer a palavra. É quando você olha, o mundo diz assim para você em muitas coisas, mas o que tem isso? O que tem aquilo? Às vezes, se você olhar com um olhar humano, natural, você vê assim como, é mesmo, né? O que tem isso aí? Por exemplo, o que tem? A Bíblia, a palavra de Deus condena o sexo fora do casamento. Aí você encontra um casalzinho de namorado tão apaixonado, cheio de paixão, coisa linda e tal. Ah, mas a gente se ama. Mas se você olhar com um olhar natural, diz, não, mas que bonitinho, meu Deus, se amam. Mas é exatamente assim que o diabo quer que a gente leve as coisas. E a gente ignora e acha uma coisa bonitinha hoje, normal, não tem nada demais. A gente olha para outra amanhã, acha bonitinho, não tem nada demais. Daqui a pouco, você acha que a gente vai achar só coisas que parecem tão inocentes, bonitinhas? A tendência do ser humano é se perder no pecado dia após dia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém vai ficar numa coisinha só. Então, a Bíblia diz que a palavra de Deus condena. Então, pode ser lindo, bonito, romântico, mas, biblicamente, é pecado. E se é pecado, é maldito. E se é maldito, te leva a uma condenação em vida e após a vida, após a morte. Então, você vai sofrer dano aqui, vai sofrer dano depois. E cabe a gente olhar e ver o que diz a palavra. E não ficar questionando, mas o que tem?
Gente, não tem nada demais. A Bíblia condena isso, a Bíblia condena aquilo, a Bíblia diz não. Então, cabe a mim e a você ir e ficar com a palavra de Deus. Porque muitas coisas a gente quer se convencer que o que tem isso? Isso é tão inocente, isso é tão normal, isso é tão... Mas se a palavra de Deus diz que não, você não tem que ficar argumentando e buscando uma explicação para isso. É não, é não. Tem coisa que Deus não vai ficar te justificando. Ele disse não. Por quê? Porque é pecado. Por quê? Porque Ele trabalha para que as pessoas tenham um limite, para que elas não se percam. Porque o ser humano, se ele pender para o pecado, ele não fica numa coisinha. Gente, a gente que lida com pessoas sabe muito bem que uma pessoa, quando ela começa a pecar, ela não fica numa coisa. Ela vai se aprofundando, aprofundando, aprofundando de tal maneira que chega um ponto que não tem, dá a sensação que não tem nem mais onde descer de tanta sujeira. Você vê na própria Bíblia, chegou, por exemplo, Sodoma e Gomorra chegou num ponto que cheirava mal para Deus. Pois eles desceram um ponto, a promiscuidade, a imoralidade cresceu de tal maneira, que já não bastava mais todo tipo de sexo ilícito. Não bastava mais. Eles chegaram num absurdo tão grande, que quando os anjos chegaram na cidade para tirar Ló e a família, eles tentaram invadir a casa para violentar sexualmente os anjos. Que foi quando os anjos feriram eles de cegueira. Então o ser humano, ele perde a noção e ele vai se perdendo e não tem. Quanto mais acha que não desce mais, diz desce, é capaz de descer. Eram homens tão desequilibrados, que invadiram a casa de Ló para violentar, eles iam violentar. Ó, para você ter uma noção que o desespero do Ló foi tão grande naquele momento, porque a possibilidade de uma coisa daquela acontecer, o Ló desesperou, que ele chegou a oferecer as filhas dele. Não, pega minhas filhas, não faça isso com esses homens, não, porque ele sabia que eram anjos. Mas claro que os anjos tinham controle, porque eles eram anjos e cegaram aqueles homens. Mas o desespero dele foi tão grande pelo ataque que aconteceu, que ele chegou a oferecer as filhas. Mas eles não queriam as filhas. Ele ainda disse, pega as minhas filhas que são virgens, mas não faça isso com os rapazes. Mas eles não queriam as moças. Eles queriam os rapazes, os anjos que chegaram ali. Então, você vê que o ser humano, ele vai pendendo para o pecado, não tem limite. E a palavra de Deus é que nos dá limite. É que põe limite no ser humano. Por isso que você tem que ensinar seus filhos a temer a Deus. Se você não ensinar seus filhos a se comportar de acordo com a palavra de Deus, você não vai ter controle sobre eles. Porque o mundo está tomando uma direção totalmente descontrolada. Se é que eu posso usar essa palavra, se já não está descontrolado, está ficando cada vez pior. Descontrolado. Está tudo ficando... Agora, o trabalhar do diabo é para que a gente olhe para aquilo que está errado e julgue aquilo como normal já, está normal. Isso é normal. O diabo quer que os cristãos, se acostumem com as coisas pecaminosas e comecem a achar normal. E nós não podemos nos acostumar. Por isso nós precisamos ficar firmados no que diz a palavra. E o alicerce da vida do cristão é obedecer a palavra. Se você não obedece a palavra, a tua casa está sendo construída no chão. Então, tudo que vier, vem um problema, vem outro, você desaba mesmo, dá tudo errado. Por quê? Porque você não pratica o que diz a palavra. A palavra manda você santificar a sua mente.
Pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que se pode dar louvor. Está escrito. Então, cabe a você obedecer. Espera aí, eu não vou mais ceder esses pensamentos. Sejam negativos, pessimistas, imorais, pornográficos, sei lá. Eu não vou mais ceder. Por quê? Porque a palavra manda eu mudar meu modo de pensar. Espera aí, a Bíblia manda a gente santificar nossos olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, a tua maneira de olhar para a vida, a tua maneira de olhar, de reagir, conta. Se você é uma pessoa de olhar malicioso, um olhar lascivo. O que é uma pessoa com olhar lascivo? Aquela pessoa que está o tempo todo buscando alguma coisa, está sempre caçando. Está sempre paquerando, tentando seduzir. Isso não é coisa de cristão. Nem de homem, nem de mulher. Ah, não, isso é normal, todo homem é assim. Não. A Bíblia não dá liberdade para nenhum. Nem homem, nem mulher. Tua mente tem que ser limpa, teu olhar. Ah, bispo, mas passa alguma coisa aqui. Vê uma coisa, passou e eu vi. Quando você dá a sua segunda olhada, você já não está mais vendo, você já está olhando, procurando. E quem procura, acha. É verdade ou não é? Quem procura, acha. Alguém vai me dizer que quando alguma coisa começa a aparecer, algumas gentilezas a mais, você não percebe que aquilo tem segundas intenções. Cabe você fazer o quê? Eu sou de Deus. Pá, corto. Eu sou de Deus. Não. Mas a pessoa vai ficar chateada que fique. É melhor alguém ficar chateado com você do que o Espírito Santo. Então, o nosso caminhar com Deus deve ser de limpeza contínua. A tua casa tem que ser construída lá, tem que cavar fundo e construir na rocha. Fazer um bom alicerce. Quando você faz a coisa mais importante de uma construção, é o alicerce. É a parte mais importante da construção, o alicerce. Porque depois do alicerce, qualquer coisa você constrói em cima. Mas se não tem um bom alicerce, o que você construir vai desabar. Quando uma pessoa obedece a palavra, ela é honrada sempre. Quando ela não obedece, a vida dela vive uma bagunça em desordem. As coisas não caminham. A gente não é tentado, ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. Todo mundo é tentado em alguma área. Seja na área do dinheiro, ou numa área sexual, moral, sei lá no que. Todo mundo é tentado a ser intolerante, tentado a não perdoar, tentado a odiar, tentado a tentar fazer o mal para alguém, tentado a alguma coisa. Todo mundo é tentado. Cabe a você saber o que diz a Bíblia e dizer, não vou fazer isso ilícito, não vou ceder para essa direção, não vou agir dessa maneira, não vou me submeter a isso, porque isso não está certo. Quando você obedece, você está construindo uma vida cristã, uma vida com Deus, uma vida espiritual firme, alicerçada. Então o diabo vai lutar contra você, ele vai, mas ele nunca vai poder te derrotar. Mas aquele que tem construído no chão, você vê a vida dele está sempre em desordem, a vida dele não anda. Ele tinha tudo para andar, mas não anda, porque está no chão, não tem alicerce. Não cavou fundo. Vem aqui para Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho
E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Por que alguns não estão felizes? Puxa, eu tenho Jesus, eu vim para a igreja, eu me batizei, mas não estou feliz. O que eu faço não anda. A obra das minhas mãos não prospera. Ok, o diabo mata, rouba e destrói, mata, rouba e destrói. O diabo tem a sua atuação, tem a sua atuação. Mas tem coisa que você tem que entender, que muitas vezes, por onde o diabo está te segurando, exatamente onde você não está vendo. Você acha, talvez, que o seu problema é só porque o teu negócio não foi para frente, ou alguma questão na sua casa não foi resolvida, mas muitas vezes tem a ver, isso com certeza, com o seu comportamento espiritual. Muitas vezes eu já disse isso, vou repetir, se o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. O seu comportamento espiritual vai determinar tudo. O que adianta você ouvir, mas não muda, não pratica? O praticar é que, se você não compreende isso, não anda. O praticar é que vai fazer a diferença. É você ouvir e já sair, mudei, já entendi. Eu sei que algumas coisas nós fizemos uma vida inteira, às vezes dá umas escapadas, mas você vai vigiando, olhar e vigiar e orar, você vai trabalhando aquilo, você vai se moldando ao novo homem através do Espírito Santo, você vai dando lugar à palavra, você vai buscando mais de Deus, e você vai se moldando, vai permitindo que Ele te molde, e as coisas vão mudando. O que não pode é você ser a mesma pessoa. Quantas vezes eu vejo pessoas que ficaram anos na igreja, anos. Isso aqui, eu vivo há anos, aliás, há anos, de ver gente assim, ela vem para a igreja, passa tempos. Às vezes até cresce no ministério, realizando algo, mas você vê sempre as mesmas reações. O alicerce não tem alicerce. O que acontece? Logo você vê a pessoa cair. Uns demoram mais, outros menos, caem. Logo você vê cair. Você vê sair. Aí a pessoa tem suas justificativas, apresenta, mas a verdade é que ela nunca conheceu a Deus, ela nunca mudou de vida. Porque ela nunca mudou o que estava dentro dela. E sabe o que é pior? É que às vezes a pessoa está ouvindo há tanto tempo isso, e eu não sei se ela finge que não entende, ou se ela quer se esconder, sei lá, ou se ela acha que ela pode continuar passando por cima, que vai dar certo. Eu sei que as pessoas ficam se enganando, a maioria das pessoas passam uma vida inteira se enganando até se darem conta disso. E algumas nunca percebem, nunca mudam essa atitude. Uma das orações que eu mais faço a Deus é para Ele me ajudar todo dia. Me ajuda porque eu não quero viver enganada. Eu posso me enganar, eu posso ser enganada. Eu não quero me enganar, acima de tudo. Melhor que alguém me engane do que eu me enganar. Se alguém me enganou, talvez eu agi de boa fé com ela, etc. Ok, dá para passar duro, é eu me enganar. Me convencendo de uma coisa que é uma bela, uma estupidez, uma terrível, uma estupidez, uma cegueira, e perder anos da minha vida, porque estou me enganando.
Quantas pessoas que estão perdendo, ou já perderam anos da vida se enganando. Se enganando. Aí o tempo está passando. O tempo passa. Cada ano, mais um ano de vida, você vai ficando mais velho. Aí o tempo está passando. E aí? O que você está construindo? Muitas pessoas poderiam estar praticando a palavra e já vivendo uma outra situação. Mas sabe o que elas fazem? Fazem igual a mulher de Ló. Os anjos disseram, não olha para trás. A primeira oportunidade já olhou para trás. Virou uma estátua de sal, morreu. Tem gente que vive assim. O que Paulo disse? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão adiante de mim. Tem gente que está sempre indo buscar alguma coisa no passado. A Bíblia diz, deixe o passado. Mas tem gente que continua, a velha criatura ainda está nela. Por isso que ela não pratica a palavra. Ela continua praticando as mesmas obras da velha criatura. A Bíblia não diz, para de olhar para a direita e para a esquerda. Diz, mas tem gente que o olhar dele está sempre aqui. Eu não sei, a vida dele precisa de conserto. Ele está dizendo, eu não sei, não concordo com isso aqui na igreja, eu não concordo com aquilo lá com o fulano, não concordo. Filho, eu sempre digo uma coisa para você, essa história de concordo, não concordo, para mim é coisa de gente muito estúpida ou que não tem um pingo de... A verdade é não tem inteligência, porque a vida de todo mundo tem tantas questões para se ocupar, todo mundo, que se você ainda se ocupar com coisas que não deveriam ter relevância nenhuma na sua vida, como é que você pretende chegar lá ou ir além, olhando para cá, olhando para cá? Preocupado com isso, ou discordando daquilo outro, isso nunca dá certo, isso é bíblico. Porque eu acho, que acho. Esse acho que não acho é a maior estupidez. A maior parte das pessoas passam a vida inteira, eu acho, eu não acho. Quando ele deveria ter certeza, ter convicção dentro dele. Ter convicção. Muitas pessoas ainda perdem tempo da vida com assuntos tão sem relevância, sem importância. Coisas sem nenhum crescimento, que não acrescenta nada. Tem gente que ainda busca envolvimento com coisas, com pessoas que nunca acrescentaram e não acrescentou antes, não vai acrescentar agora. Tem gente que ainda tem buscado coisas que não mudou antes, não vai mudar agora. Então, não adianta você ser um ouvinte esquecido. A diferença está na prática e nas mínimas coisas. Nas mínimas. É quando você tinha tudo para agir diferente e você lembra o que diz a Bíblia, porque você não é um ouvinte esquecido, e você vai lá e pratica. A obediência é o alicerce da vida do cristão. Se você não é obediente à palavra, se você é um ouvinte esquecido, se você não é um praticante, você é aquele que ouve e não pratica, é semelhante a uma pessoa que acabou de ir no espelho, olhou a face, saiu e falou, não sei como é que é meu rosto. É um absurdo você esquecer sua própria face. Mas a Bíblia diz que é a mesma coisa. Quer dizer, é uma coisa que não tem o menor sentido isso. Mas muita gente vive assim. Ele já ouviu? Falta de ouvir? Não é. O problema é que ele não bota em prática. Por quê? Por que não coloca em prática? Não coloca em prática porque não coloca a força que devia colocar. Porque não coloca. Porque, na verdade, todos nós podemos fazer o que é certo se nós quisermos. Não coloca força. Não está interessado em colocar a força. Não está empenhado em colocar a força. Não há determinação em colocar a força para mudar aquilo. Espera aí, eu vou trabalhar isso na minha vida. Isso aqui, eu me irrito com tudo, eu preciso trabalhar isso aqui. A Bíblia manda eu não fazer assim. Eu estou com raiva disso aqui. Bom, a minha carne está com raiva, mas eu vou trabalhar porque eu não vou ficar com isso aqui no meu coração. Isso vai criar uma raiz de amargura que vai virar um ódio e eu não vou aceitar. Espera aí, eu estou pensando errado.
que a Bíblia diz? Para eu mudar meu modo de pensar. Ué, então eu vou mudar, chega, não vou, eu vou combater isso aqui. A minha carne está pedindo para eu me envolver com aqueles velhos amigos, com aquela ir em busca daqueles velhos relacionamentos. O que eu lembro? A Bíblia diz, não se associe com ímpio. Ou seja, não se assente à roda dos escarnecedores. Não se meta em julgo desigual. Ó o que a Bíblia diz. Não vou fazer isso não. Vou praticar, vou fugir. Vem a tentação para ligar, a tentação para mandar um e-mailzinho. É inocente esse e-mailzinho. Não é inocente não. Tem algo aqui por trás e eu vou colocar um ponto final nisso aqui. Não vou fazer isso aqui não. A Bíblia me orienta a não me meter em jogo desigual, não tomar essa direção, não voltar a me envolver com coisas do passado. Não vou fazer. Está entendendo? Não vou fazer. Você está ali no seu trabalho, de repente dá uma preguiça. Uma vontade de largar, fazer tudo de qualquer maneira, deixar para lá, mas você lembra, faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Faça para o seu patrão como se você estivesse fazendo ao Senhor. Opa! Mas meu patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Mas eu estou sozinho aqui, ninguém está vendo. Não tem nem câmera para me contar, nem câmera, ninguém está vendo. Posso fazer isso aqui de qualquer jeito. Mas o meu Senhor está vendo. Tem um anjo. Ei, peraí, eu vou afastar o anjo de perto de mim? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Então, peraí, se eu paro de temer, ele não vai ficar comigo? Não, eu tenho um anjo aqui comigo, o Senhor está comigo. Não vou fazer, estou com preguiça mesmo, estou cansado hoje. Estou meio gripado, estou não sei o quê. Hoje eu não dormi poucas horas, mas eu vou fazer o meu melhor. O capeta não vai me pegar nessa fragilidade. O capeta não vai me pegar. Você está me tentando a fazer errado, capeta, não vai. Sai da minha vida esse pensamento, em nome de Jesus. Vem na ponta da língua para você falar um monte de asneiras. Quem não é tentado a falar asneiras? Mas aí você lembra, por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Na língua está o poder da vida e da morte. Espera aí, então a minha língua pode trazer vida ou morte para a minha vida. Espera aí, a Bíblia diz que se um homem guardar a língua, ele já é perfeito. Então eu vou vigiar com a minha língua. Eu estou com vontade de fazer isso, mas não vou fazer. Olha, eu estou farta do fulano, do cicrano, estou cheio do jeito que ele age, da maneira que ele age. Peraí, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Eu já entendi isso. Não adianta eu tentar mudar essa criatura na marra. Isso aqui vai virar, fazer minha casa um inferno, então deixa para lá. Eu vou, deixa, o Senhor está nas tuas mãos e vai cuidar de você. Cuida da tua vida espiritual, vai cuidar da sua vida, vai se ocupar. Vai se ocupar. Ocupa com as coisas de Deus, com coisas produtivas, com coisas que acrescentam. É isso que você tem que fazer. Com coisas que acrescentam. Se você estiver desocupado, você tem tempo para tudo, para roer unha, para estourar com a unha, para coçar a cabeça, para falar asneiras, para sair em busca de porcaria, de se meter em encrenca espiritual. Por isso você tem que estar ocupado com coisas produtivas, senão você vai entrar no computador onde você não devia, você vai ficar na televisão assistindo coisas que vão matar o teu espírito, você vai se envolver com pessoas que não vão a te ajudar em nada, mas vão te puxar para o buraco. Você precisa estar envolvido com coisas que vão te levantar. E a palavra de Deus. Ouvinte esquecido, a Bíblia condena. Você será feliz em tudo que você fizer, se você perseverar na prática, e não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Então você será feliz. Ainda que você olhe e diga assim, meu Deus, mas se eu fizer o que a palavra manda aqui, parece que isso não vai dar certo. Vai. Confia no que diz a palavra. Nunca aconteceu em toda a história uma pessoa não ser bem recompensada por ter praticado a palavra, por ter obedecido. Então,
O alicerce do cristão é a obediência à palavra. Obedecer à palavra é o alicerce do cristão. Você quer construir sua casa na rocha? Tem que praticar o que você tem ouvido. 2 filhos. O pai falou para os 2. Um falou que não ia, mas mudou de ideia e foi. O outro falou que ia, mas nunca foi. Quem fez a vontade do pai? O primeiro. O primeiro que foi lá e praticou. Lembre-se do que diz a Bíblia, que eu poderia ler esse também, mas já deu tempo. A fé que não é aquela fé que você diz que tem, mas você não a coloca em prática, ela é morta, ela não tem poder nenhum, ela é morta, não tem poder. Então você vir à igreja, ouvir a palavra e não mudar a sua conduta, não se livrar do velho homem, não mudar a tua forma de viver, nós temos que mudar a nossa forma de viver, o nosso estilo de vida. Você vai trabalhar, o trânsito é caótico para todo mundo. Mas se você decidir que você vai usar aquelas horas para ir falando com Deus, para orar a Deus, para ouvir canções que elevam o teu espírito, para se envolver com as coisas de Deus, para buscar mais do Espírito Santo, você vai chegar outra pessoa no seu trabalho. Quando você sair para ir para casa, o trânsito é insuportável, você está com fome, você está cansado, você está afim de um banho, você está, etc. Você não está afim de buzina, você não está. Mas acontece que então existe. Então, já que existe, eu vou me entregar a isso, ou eu vou me organizar de forma inteligente. Eu vou usar a cabeça que Deus me deu para fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Então, eu vou aproveitar esses momentos que eu estou sozinho, talvez, dentro do carro. Que delícia. Um mundo à parte. Só eu e o Senhor. Posso falar em voz alta, eu posso orar em espírito, eu posso falar com o Senhor, eu posso tentar me analisar, buscar entender o que está acontecendo comigo. Tanta coisa eu posso fazer. Que eu vou sair dali muito melhor do que eu xingar, eu esbravejar e fazer um monte de coisas que não vão ajudar. Você chega em casa, talvez você já se depara com coisas que você não queria. E aí o que é? O diabo já te tenta numa intolerância, numa irritabilidade, para você já destruir com a noite, ou destruir com o dia. Mas você que conhece a palavra, você diz, eu não vou fazer isso. Eu não vou destruir com o meu dia, eu não vou destruir com a minha noite, eu não vou destruir com nada disso. Você não vai fazer isso comigo, capeta. Eu não vou ceder. O que você esperava de mim? Que eu, ao ver isso aqui aconteceu, eu ia reagir desse jeito? Não vou. Vou te decepcionar. E vou agradar a Deus. A Bíblia manda eu fazer assim, eu vou fazer assim. E assim por diante. No teu trabalho, na tua empresa, você lidera, você faz. Impõe as regras que são necessárias. E no mais, como alguém um dia gastou tempo, possivelmente, para te ensinar, ou ainda que alguém nunca tenha te ajudado e você teve que aprender sozinho na marra, plante na vida do outro o que alguém não plantou na tua vida, que você vai colher. E se você já alguém plantou na tua vida, plante ainda mais na vida do outro. É o que eu mais falo, eu falo direto isso aqui. Eu sou uma pessoa de gastar tempo com pessoas, e eu sempre digo isso aos pastores, ao pessoal, eu falo, olha, eu não gasto tempo com você, eu não gasto tempo com você para te mostrar o que tem que ser feito, etc e tal. Então, gaste tempo com pessoas. Invista tempo nas pessoas também. Porque, às vezes, nós não queremos dispor, não, isso é muito cansativo. Mas você está plantando uma boa semente na vida do outro. Então, tudo que você vai fazendo, as escolhas corretas que você vai fazendo na sua vida, você só tem a ganhar, você vai atrair para a tua vida vitórias, bênçãos, transformação, resultado, materialização de milagres, uma vida bem construída, você vai se tornar uma pessoa cada vez melhor. Os praticantes da palavra são pessoas muito abençoadas, são pessoas que você tem prazer de estar com elas, porque o espírito delas é diferente. É muito difícil você lidar com uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, pessoas que são sensíveis, são censuradoras, críticas. É muito difícil, você sabe. Você vai de convir que não é gostoso você estar com uma pessoa que está te analisando o tempo todo, que você tem que andar em ovos para falar com ela.
Eu acho isso muito difícil. Eu amo como eu estou com pessoas que sabe, você está falando com elas, elas entendem, não há essa sensibilidade, não há crítica, a pessoa tem maturidade para entender. Você não gosta quando você recebe uma pessoa na tua casa, que você sabe que ela não vai reparar se a casa está desarrumada ou isso e aquilo? Não é gostoso isso? Hein? É duro quando você sabe que você vai receber uma pessoa que gosta de olhar e de ver tudo, de cutucar. Eu acho isso muito difícil. Eu acho muito difícil. Eu, na casa de uma pessoa, eu lá quero saber se ela fez isso ou fez aquilo. Eu vou lá com outro propósito, lá estou preocupada com isso, se ela limpou, não limpou, para mim não tem importância, entendeu? É bom que ela tenha higiene por ela mesma, mas não é essa a minha preocupação com ela, porque à medida que você vai crescendo, você se foca no propósito. Você está preocupado com outras coisas. Não de ficar se envolvendo com coisas que não têm importância, não vai mudar a tua vida. Mas algumas pessoas, elas pecam por besteira. Nossa, fui lá na casa do fulano, você viu a casa dele? Nossa, que sujo de porca, minha filha. Porca, que uma coisa. Aí, já pega um pecado desse para quê? Está entendendo o que eu estou dizendo? Para que você vai pegar um pecado desse? Ué, bispo, eu pequei, ela é porca mesmo. Meu filho é porca, mas não cala a sua boca. Para que você traz para a sua vida? Você não tem nada a ver com isso. Fica na sua, a Bíblia não te dá esse direito. Só emitir minha opinião. Nem sempre é sua opinião. Ela te pediu? Se ela tivesse te pedido. E aí eu podia falar, se ela fosse madura para ouvir. Ela quer mesmo ouvir a verdade? Você quer mesmo ouvir a verdade? Quando alguém me pergunta alguma coisa, diz, você está preparado para ouvir a verdade? Ou vai desmontar depois que eu falar? Se você vai desmontar, nem começo. Nem começo. Eu lembro de uma vez que eu fui falar com meu filho veio me perguntar alguma coisa, meu filho caçula. Quando eu comecei a falar com ele levantou e falou, não, peraí, mãe, dá um tempo que eu estou sentindo mal. Ele saiu, ele falou assim, não estou preparado. E ele suava, mexia a mãozinha e saiu. Depois ele voltou, falou, tá bom, mãe, pode falar agora. Ok, já está pronto então? Vamos seguir então. Ok? Mas não esqueço disso, dele levantar e falar, não, agora não, deixa eu dar uma saída, que eu vou respirar. É muito para mim nesse momento. Então, a Bíblia diz, cresçamos em tudo. E o mais inteligente é que você cresça em tudo. E amadureça e se envolva com coisas que te levantam, que te elevam. Porque isso você vai fazer com que você tenha qualidade de vida e tenha uma vida abençoada. Olha aqui, seja um praticante da palavra, será feliz naquilo que fizer. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. E, por favor, a mão no seu coração. Nesse momento. Ore a Deus. Por tudo aquilo que você sabe. Que pela palavra o Senhor está te dirigindo a fazer. A Bíblia fala sobre se despir do velho homem. Quando a Bíblia fala se despir do velho homem, é se despir do velho homem. Tirar aquela roupa do velho homem. E se vestir de nova criatura. A nova criatura. Aquele que agia de uma maneira totalmente diferente. Agora, ao ouvir a palavra de Deus, decide mudar e investir nessas mudanças. Não sendo um ouvinte esquecido, mas um praticante. Um praticante da palavra. Ore ao Senhor para te ajudar a crescer, a moldar o seu caráter segundo o dele, a dar lugar a um outro espírito. E é ele que nos ajuda. Eu serei um praticante da palavra.
Eu vou cavar mais fundo e vou construir minha casa na rocha. Eu quero estar como o primeiro filho, que até falou inicialmente que não ia, mas depois foi. Ore ao Senhor. Vem, Santo Espírito, Espírito de Deus, sopra sobre nós, aqui neste lugar. Vem, Santo Espírito, Espírito de Deus, sopra sobre nós, aqui neste lugar. Vem renovar, vem restaurar, vem transformar minha vida em teu altar. Vem renovar, vem restaurar, vem transformar minha vida em teu altar. Eu sempre digo que viver não é fácil. Sendo assim, não devemos buscar facilidades. E que viver é um grande desafio diário. Porque diariamente você é impelido a fazer escolhas. E às vezes muitos de nós nem nos damos conta. Quando somos tentados a falar, escolhemos não falar. Somos tentados a explodir em algo, escolhemos não explodir. Somos tentados a ceder à carne de alguma maneira, decidimos não. E a cada escolha que você vai fazendo correta, você vai construindo uma vida sólida, alicerçada na palavra e abençoada. A cada um. Quando você é tentado a seguir ou a ceder para algo, e você dentro de você decide: não, eu sei o que diz a Bíblia. E naquele momento você está praticando, e naquele momento você está construindo uma vida abençoada. Você já ouviu certamente essa frase várias vezes, que o sucesso de amanhã começa hoje. E é verdade, você não terá uma vida bem construída amanhã se não estiver construindo bem hoje. Eu gosto de lembrar que o único dia que nós temos é o dia que se chama hoje. E se hoje, da hora que você levantou até a hora que você for dormir, você até nesse momento não tiver feito escolhas corretas e até a hora que for dormir não fizer escolhas corretas,
E as escolhas, elas estão muito, às vezes, aquilo que nós achamos que é uma coisa normal, e que não, parece que colocar a palavra como escolha, parece que é tão forte, uma coisinha parece tão pequenininha, mas não é. O diabo pode pegar numa coisa que você acha pequenininha e alastrar para tantas áreas e destruir. Vamos lembrar que uma coisa pode começar realmente bem pequena, mas ela pode se transformar e transformar a vida de uma pessoa num verdadeiro caos. Eu já contei aqui para você que a minha avó materna morreu com câncer no intestino e tudo isso começou com alcoolismo. Mas quando ela perdeu o meu avô, ela, na dor, ao invés de buscar a Deus, ela começou bebendo um cálice de vinho para dormir. Do cálice de vinho ela passou para 2, para a garrafa, que foi a pinga. Eu lembro da minha mãe contar isso, e são histórias duras, que a gente conhece, que a gente tem na família. Eu não cheguei a conhecê-la. Mas você vê que uma coisa foi puxando outra, que foi puxando outra, que foi puxando outra. De uma dor canalizada para a direção errada, não buscando solução na direção certa. Que às vezes uma dor, um problema pode levar a pessoa a buscar saída num outro lugar, num lugar bem diferente. Que aquele vai puxar outro, que aquele vai puxar outro. E o fim disso sempre é dor. Maior, uma dor maior, uma dor maior. Então, às vezes, uma coisa ela começa como algo inocente, uma coisa como um refúgio, algo que a gente até quer justificar, quer olhar com bons olhos para aquilo. Mas ali você está fazendo uma escolha que talvez pode ser até irreversível. Porque aquilo pode crescer, crescer, crescer e o fim ser uma destruição total. Muitas pessoas começaram assim. Quando elas entraram nas drogas ilícitas, começaram tragando um baseado, um cigarrinho de maconha, uma coisa, que aquele puxou para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa. Chegaram ao fundo de poço. Muitas traições começaram com um bombom em cima da mesa, uma mensagem, uma delicadeza que terminou uma destruição até da família. Muitas pessoas começaram com um desequilíbrio numa área, não trataram espiritualmente, foram dando lugar ao desequilíbrio terminaram com a vida arruinada. Então, não ignore. Trabalhe todas as áreas da tua vida. A palavra do Senhor, o Senhor chegou para Abraão e disse assim: Abraão, ande na minha presença, ser perfeito, seja íntegro. Então a Bíblia diz, estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Então a ideia é que você esteja em constante crescimento e avanço. Que o seu temperamento esteja sendo lapidado, domado, lixado dia após dia.
que o seu comportamento esteja evoluindo e mudando para melhor dia após dia. Porque é isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. E isso é praticar a palavra de Deus. É assim que a gente pratica a palavra de Deus. Então pratique a palavra de Deus. A obediência é o alicerce da vida do cristão. Não aceita ser um ouvinte esquecido, mas seja um praticante da palavra. Escuta, atenta, aliás, escuta não, atenta, ouça, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pega essa palavra, retenha, deixa ela entrar no teu espírito e decida atuar nas mudanças que são necessárias. Eu conheço muitas pessoas que têm trabalhado para terminar muito mal e que, se continuarem assim, vão terminar muito mal, porque é uma escolha errada atrás da outra, é um retrocesso atrás do outro, é estagnação, é sempre o mesmo espírito dominando a vida da pessoa. A pessoa nunca constrói nada de bom, porque ela não muda. Não tem que ser assim. Nós podemos ser aqueles que usa a mente que nós recebemos, que é a mente de Cristo, para praticar o que nós fomos ensinados e andar em vitória. Ó Espírito Santo, nós estamos aqui nesta noite, falando a Tua palavra, Senhor. E nós oramos ao Senhor agora por ajuda. Nós não podemos construir nada sem o Senhor, nada que venha permanecer sem o Senhor. A única coisa que prevalece para sempre, permanece para sempre, é a Tua palavra. Então é praticando ela que nós vamos permanecer em vitórias e caminhando sempre em vitórias. Eu oro para que essa palavra entre no coração com entendimento. Eu oro agora para que a cegueira espiritual seja arrancada dos corações. Para que a dureza, um espírito duro, carnal, pecaminoso, que talvez venha dominando a vida dessa pessoa, seja repreendido agora em nome de Jesus. Eu oro para que o espírito carnal, maligno, demoníaco, que vem dominando mentes e corações, venha sair agora em nome de Jesus. Todo desequilíbrio mental, toda loucura, todo descontrole, todo nervosismo, todo espírito impaciente, intolerante, irado, perturbado, eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. O ódio que entrou nesse coração, a raiz de amargura, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, esse espírito crítico, julgador, censurador, que vem oprimindo essa vida. Eu ordeno, sai agora, esse orgulho, esse espírito do orgulho que se esconde, esse espírito da arrogância, eu ordeno agora, saia da vida dessa pessoa, essa dureza de coração, essa cegueira mental, espírito da teimosia, eu ordeno, saia, em nome de Jesus, esse espírito da imoralidade, do vício, da opressão, esse domínio maligno, eu ordeno, saia agora, tudo que tem dominado o interior dessa pessoa, a melancolia, o negativismo e o pessimismo, eu ordeno, saia, em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus, Senhor, vai queimando agora toda seta de tentação, de opressão, de perturbação, esse desequilíbrio, essas perturbações, essa ira que tem dominado a vida dessa pessoa, ou essa sensibilidade, essa tristeza, essa depressão, eu repreendo agora em nome de Jesus, esse domínio que o pecado tem tido sobre essa vida, eu repreendo agora em
nome de Jesus. Todo domínio maligno, eu repreendo agora, domínio na mente, domínio no coração, esse controle que tem havido na vida dessa pessoa através do temperamento, da personalidade, essa cegueira, esse engano que ela tem vivido, eu repreendo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo agora, tudo que tem cegado o entendimento dela, que tem puxado ela para a derrota, eu ordeno, saia, em o nome do Senhor Jesus agora, essa falta de controle, essa falta de equilíbrio, esse domínio do inferno, eu ordeno, saia agora, em nome de Jesus. Queima, Senhor, queima essa vida do alto da cabeça à planta dos pés. Oh meu Deus, que ela venha se despir desse velho homem, que ela se torne uma nova criatura agora, que haja o entendimento, oh meu Deus, que ela se conscientize, que o espírito de temor repouse sobre ela, que haja libertação agora, meu Pai, que aconteça a libertação em cada coração agora, com uma mudança de caráter, de visão, oh meu Deus, que haja uma mudança no interior, meu Pai, da visão espiritual, da equilíbrio, da controle, ó meu Deus, que haja crescimento, maturidade. Senhor, eu oro, agora Espírito Santo desce sobre cada um, e aquilo que essa pessoa não tem conseguido superar, que ela consiga superar, que ela não tem conseguido mudar, que ela mude, que ela não tem conseguido, que a partir de hoje, que haja uma mudança, aquilo que precisa ser modificado, que seja transformado, que seja, Deus entre em ação na vida dessa pessoa. Entra agora, meu Pai, e faça uma obra, que haja uma mudança total de espírito, de visão, de caráter, que o espírito do temor repouse sobre ela, e que ela decida que a partir de hoje ela não vai ser a mesma mais. A partir de hoje ela será uma pessoa com espírito diferente, decidida a viver diferente. Que essa pessoa decida, não, agora eu serei um ser humano diferente, um homem diferente, uma mulher diferente. Eu vou lidar diferente com as coisas. Eu decido ser um praticante da palavra. Ó Deus de Israel, eu não posso mudar o que está dentro de uma pessoa, mas o Senhor pode. O Senhor pode entrar e ir lá no cerne da alma e fazê-la compreender, enxergar, se conscientizar e agir no que é preciso para que ela seja honrada. Porque talvez tem bênçãos retidas, tem situações que não estão fluindo, porque o Senhor está esperando um comportamento, uma atitude, uma maneira, uma forma diferente de agir. O Senhor está esperando um comportamento diferente. E o Senhor tem trabalhado isso, enquanto a pessoa não cede, aquilo fica retido. Então, meu Deus, que ela não amarre nada, que ela não retenha, ela não venha se impedir que vitórias venham até ela, porque endureceu o coração e não quer ceder, que ela ceda, porque quando nós cedemos ao Senhor, quem ganha com isso somos nós. Que ela entenda que o mais inteligente é ela fazer um bom alicerce, porque aí ela pode construir qualquer coisa em cima. Nenhuma tempestade pode derrubar uma casa que foi construída na rocha. Quando uma pessoa realmente está firmada no Senhor, meu Pai, não há força maligna que possa derrotá-la. Cobre essa vida com teu sangue. Faça uma grande obra aqui hoje. Que essa palavra possa ter entrar. Eu tomo posse que ela entrou e transformou. E que cada um sai daqui hoje bem diferente do que entrou. Eu tomo posse, meu Deus, que a pessoa que entrou aqui e ouviu essa mensagem não saia mesmo, mas saia determinada a ser um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa diferente, um funcionário diferente, um patrão diferente, um amigo diferente, um cidadão diferente, uma pessoa com comportamento diferente, que agrada ao Senhor, com um espírito elevado, uma presença agradável, um espírito que move vidas a te amar, porque somos nós levamos a tua palavra. E que nós sejamos instrumentos motivadores, ó meu Deus, luz que brilha nas trevas, possamos motivar através do nosso temperamento e comportamento, outras pessoas quererem o Senhor e amarem o Senhor, porque quando uma pessoa realmente pratica a tua palavra, ela acaba contagiando outras pessoas, Senhor, como nós vemos aquela mulher samaritana, a mudança da vida dela mudou a cidade inteira praticamente.
Então, Senhor, é isso que o Senhor espera de nós, mudança, porque todo mundo sabia como é que era a vida dela. Então, Senhor, quando a gente muda, quando a gente mostra que realmente estamos dispostos a mudar, nós vamos contagiar pessoas, mudar vidas que cruzarem o nosso caminho. Eu peço que assim seja na vida de cada pessoa que aqui está. Não apenas pessoas que dizem ter o Senhor, mas que através das obras, das escolhas, dos atos, do procedimento, possam mostrar e provar a cada momento que anda com o Senhor, ou melhor dizendo, meu Pai, quando a gente passa um bom perfume, as pessoas, elas perguntam, nossa, que perfume bom. Quando a gente passa, aquele perfume fica por onde a gente passou. E a Tua palavra fala do Teu perfume. Nós quando andamos com o Senhor, nós temos que exalar esse perfume, meu Pai. Então, por onde ela passar, ela não precisa nem abrir a boca. Se ela tiver o Teu perfume, ou seja, um comportamento, sendo um praticante da Tua palavra, ela vai exalar o Teu perfume, meu Pai. E as pessoas vão querer saber que cheiro bom é esse, que presença boa é essa. É a Tua presença, porque no mundo caótico, no mundo onde as pessoas estão desesperadas, quando há alguém equilibrado, maduro, de bom humor, uma pessoa que levanta o Teu nome, que eleva o Teu nome, que faz escolhas corretas, isso move corações, isso move vidas, meu Pai. E que a cada um que aqui está decida ser esse tipo de gente, aquele que pratica a Tua palavra e que exala o Teu perfume por onde passa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada por esta palavra, obrigada por esse dia, obrigada pelas boas coisas que o Senhor tem nos dado, obrigada porque o Senhor nos salvou, obrigada porque o tempo todo está nos ensinando e nos impulsionando a seguir na direção certa e fazer a coisa certa. Nós te amamos muito, meu Deus amado, e te agradecemos porque o Senhor nunca desiste de nós, mas está sempre nos ajudando a fazer a coisa certa, sempre nos ensinando com paciência, com amor, para que a gente possa crescer e viver em vitórias. Muito obrigada, amém e amém, meu Deus.